Olá, amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Eu, eu bem. O Vasco caído, muito caído. O Vasco, rapaz, esse presidente novo do Vasco, ele só faz lambança. Ele já ganhou a eleição através de mutreta, né? Ele fez dar um enrolo lá e conseguiu ganhar a eleição. Agora está na briga em justiça para ver se o Levenciano ganha ou não. O Levenciano ele tem um pacote aí muito bom, inclusive de jogadores, já está até por ele aceito. É só ele assumir a presidência do Vasco, ele vai lá e já traz jogadores para cá. O Vasco não vai subir para a primeira divisão, lógico que não, mas vai disputar a segunda, que poderá subir para a primeira. Então ele aceita a si mesmo. Ontem houve uma reunião lá no campo do Vasco, no estádio do Vasco, houve uma reunião na qual o Levenciano fez parte. Aí ficou Salgado, ficou gente da diretoria e o Levenciano foi. O Levenciano fez uma coisa de pai para filho, mas aquele pai bom. Você sabe que o Salgado não aceitou? O Levenciano o Levenciano ofereceu uma ajuda ao Vasco para ele, como se ele fosse o presidente. Ele ofereceu uma ajuda, ele não é o presidente, mas como se ele fosse o presidente, ele ofereceu uma ajuda ao Salgado e ia botar o Vasco lá em cima. Você sabe o que aconteceu? O Salgado não aceitou, simplesmente não aceitou. Ele não aceitou por quê? Porque aquela cambada que está lá no Vasco é tudo flamenguista. Só pode ser um time que manda 186 pessoas embora. Acabou com o basquete, acabou com não sei o que mais, acabou com não sei o que mais, diminuiu o futebol feminino, diminuiu mais não sei o que. Então ele está acabando com tudo. E ele não está esquentando se o Vasco vai cair para a terceira divisão ou não, ele não está esquentando não. O negócio dele é empresário. Aí começa a oferecer um monte de baranga para o Vasco. Aí ofereceram não sei quem, esse goleiro, o Vasco precisa de um goleiro. No São Paulo tem aquele goleiro chamado Jean. Ele não é mau goleiro não é um goleiro de ponta, mas não é um top, mas é bom. Aí é assim igual o Fernando Miguel para melhor, que o Fernando Miguel não saía do gol e o Jean saía do gol. Mas houve aquele problema que teve lá nos Estados Unidos, ele deu uma coça na mulher dele, na frente dos filhos, etc. E aquilo marcou a carreira dele. Time grande no Brasil dificilmente vai aceitar ele novamente como goleiro. Mas eu sou contra a pessoa que faz isso, mas ele achou melhor fazer, o problema dele e dela, eles têm que resolver. E por esse motivo os grandes clubes não querem mais ele. E ele só joga em time pequeno. Ele está agora eu acho que Atlético Paranaense, Atlético Goianiense parece que ele estava, uma coisa assim. Aí ele foi, é isso mesmo, o Fernando Miguel foi para lá e ele saiu. Então ele pertence ao São Paulo. E o São Paulo não quer ele no time, então só emprestar ou vender, mas ninguém quer comprar. Aí o que acontece? Aí estão forçando a barra para ir para o Vasco, mas a diretoria já falou que não quer que ele vá para o Vasco. Aí surgiu o Benítez. Benítez não vai ficar com o Vasco, já acertou tudo com o São Paulo. O Benítez já é jogador do São Paulo, sendo que o São Paulo ficou de dar um jogador. E esse jogador é o tal do Boia, Paulinho Boia. Esse Paulinho Boia é uma porcaria, sabe? Igual no Vasco, uma porção igual a ele ou melhor. Então esse Paulinho Boia começou a esnobar. Eu não jogo no Vasco, está em segunda divisão. Eu fico como terceiro reserva do São Paulo, mas não quero ser titular no Vasco, porque o Vasco está na segunda divisão. Ele é uma porcaria. Eu nunca vi aquele camarada jogar para ele ficar esnobando os times assim. Então ele não tem futebol para o Vasco. Não tem. Então ele tem futebol para jogar em time pequeno. Esse pequeno aí, Madureira, São Cristóvão, essas coisas assim, ele tem futebol. Mas o Vasco não tem, para o São Paulo não tem. E ele achou melhor ficar no São Paulo, ele não quer vir para o Vasco. Então, lá no São Paulo existe um jogador que o Vasco está querendo, mas não lembro o nome. Mas o São Paulo não libera. E esse outro jogador também, o tal do Morato. Esse Morato, ele era titular no Bragantino, e hoje em dia ele não é mais titular. Houve um problema lá e afastaram ele do clube. Então ele estava para vir para o Vasco, emprestado.
Ele agora renovou o Vasco também. Não joga no Vasco, porque o Vasco está na segunda divisão e ele não é jogador de segunda divisão, é de primeira divisão. Eu só queria saber uma coisa, se ele joga no Bragantino. Eu queria ver se o Bragantino caísse para a segunda divisão, se ele ia querer sair do Bragantino, se ele não ia jogar a segunda divisão pelo Bragantino. Porque quando o jogador assina um contrato, ele não bota no contrato assim, eu só jogo no time da primeira divisão, na segunda eu não jogo, ele não tem isso. Então ele é empregado do clube, o clube pode cair para qualquer divisão e tem que ir lá jogar. Sendo que o time às vezes desfaz de certos jogadores por causa do salário. Vamos supor assim, o Flamengo, a Molambada, né, é o melhor clube do Brasil. Eu sou, como vascaíno, tenho que falar isso, ele é o melhor time do Brasil. Vamos supor que o Flamengo, esse timaço que ele tem, salário altíssimo, o que ganha menos ali ganha 1 milhão. Então, o que acontece? Vamos supor que o Flamengo caia para a segunda divisão. O que o Flamengo irá receber na segunda divisão não vai dar para pagar o time dele. Então faz o quê? Ele tem que desfazer aquele mala, tem que desfazer e botar uma turma para classificar o Flamengo de novo. Se caso subir, chama todo mundo de volta, se tiver livre no mercado. Então, mas o Vasco, quem é que não quer jogar no Vasco na primeira divisão? Quem não quis foi o Benítez, que veio para o Vasco, ele é bom de bola, mas nem isso tudo também não. Ele está se achando muito, porque ele no Vasco, ele fez umas partidinhas boas, etc., mas ele ficou mais na cerca do que jogando. Ele quase não jogou. E às vezes que jogou, tem jogo que ele não apareceu. Então, o que acontece? Ele não é isso tudo, ele está se achando. Ele pegou e quis sair do Vasco, porque não vai para a segunda divisão. Agora tem o tal do Cano. O Cano está lá. Saio ou fico? Então, o Vasco viajou para Poços de Caldas. Então, chegando em Poços de Caldas, ele foi junto. Foi o Léo Matos, que é o lateral direito. Então, o Zeca viajou também, talvez distraia o Zeca. O Marquinhos Gabriel já estreou, né? E o Hernando já estreou também. Então, o jogador que o Vasco contratou, só esses três até agora. Hernando, Marquinhos Gabriel e o Zeca. Corre o boato. Eu ouvi, assim, alguma coisa falando que o goleiro Vanderlei foi contratado pelo Vasco, mas eu não tenho certeza, tá? Então, se qualquer coisa, vou fazer um novo vídeo amanhã e passo para vocês se é verdade ou mentira. Porque aqui eu não minto, eu falo o que é. Então, o que acontece? Então, são jogadores medíocres. Esse Morato até que não é muito ruim, não. Não é dos piores, mas também não é dos melhores, não. Então, o Bragantino também é um time que apareceu agora. Esse menino que apareceu agora, esse jogador aí, como é esse que foi botado melhor aí? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, Marquinhos, Cezinha, qual é o nome dele? Aí ele apareceu aí, despontou. Também já teve uns 2 jogos que ele quase não apareceu. Então, vamos ver. Então, esse Morato jogava no time do Bragantino, que não era nada. Apareceu nesse campeonato agora. O resto, ele era jogador, era um time pequeno. Então, o que acontece o quê? Aí os jogadores, não querem ir para o Vasco, está na segunda divisão. Eu não quero porque está na segunda divisão. Então, por quê? Segunda divisão é uma divisão igual às outras. Em termos de dinheiro, a primeira divisão é bem superior. Mas como campeonato, é jogo. Ganha título. Primeira divisão ganha título e segunda divisão ganha título. Primeira cai para a segunda e segunda cai para a terceira. Então tem que ter cuidado com isso, que o Fluminense já foi para a terceira. Então, o que acontece? O Vasco do Rio é o time que mais caiu, 4 vezes. Então, sendo que dessa vez agora o Vasco não caiu, derrubaram o Vasco, né? Então, o que acontece? Aí vai ficar assim, vai ficar enrolando, não vai contratar ninguém. E eles só indicam, os empresários, sabe que o Vasco está com a corda no pescoço, não está podendo pagar ninguém. Aí faz o quê? A gente tem um jogador aqui parado aqui, a gente joga lá, chega lá, ganha 50 mil, 60, tá bom pra caramba. Aí a gente leva 10 nessa transação, 15, e aí joga lá no Vasco, aí fica encostado. É o que querem fazer com o Vasco, botar aquele monte de baranga lá, aquele monte de jogador, meia colher para menos. Entendeu? Então fazer o quê, né? É o presidente do Vasco.
Se caso o presidente do Vasco não fizesse aquela mutrata, né, aquele jogo errado que eles fizeram para ganhar a presidência, se tivesse lá o Leveceno ganhando, o Vasco talvez nem caísse para a segunda divisão. Mas fazer o quê, né? A má administração levou o Vasco a caos, entendeu? Então, amigos, vou terminar por aqui. Envie esse vídeo para os amigos seus que são vascaínos e pede para poder dar o like, se possível, e lá aqui embaixo do vídeo tem lá escrito assim, inscreva em vermelho, clica em cima, do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho, aí tudo que eu fizer aqui passa sem vocês procurarem, vai tudo para a parte de vocês. Aí vocês dão essa força. Eu estou começando agora no canal, então estou precisando de uma ajuda para poder fortalecer o canal, que está bem fraquinho por enquanto. Aí vocês passam para os amigos vascaínos ou não vascaínos também, tá bom? Então, ó, fica com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.